Queridos amigos, é com imensa alegria que compartilhamos esta noite na vibração do pensamento espírita, que nos suscita reflexões sempre inovadoras para nos tornar a vida um pouco melhor. Procurei-te, desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas expectativas em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Essa é a fala notável do Prêmio Nobel de Literatura que, enquanto espírito, deixou-nos acerca desse movimento da alma na busca do Criador, Rabindranath Tagore. Quando o peregrino buscando a divindade só a encontra quando é capaz de estabelecer o seu amor no encontro com alguém que está desfavorecido e, a partir daquela criança que se encontra no estrado de vulnerabilidade, ele encontra os três. Talvez essa síntese que esse notável literato pôde construir de forma poética venha ao nosso encontro para entender um tema tão fascinante e tão desafiador qual o da caridade. Banalizada quando comparada com a esmola, que conforme os espíritos disseram a Allan Kardec, na voz de São Vicente de Paulo, embrutece e, numa certa medida, nos esfria, nos animaliza a esmola quando comparada à caridade. Ela determina, portanto, a nossa morte emocional quando ela é reduzida a uma atitude que fica circunscrita a um ato que faz-se lembrar da paternidade promíscua, ou do assistencialismo barato, ou de uma atitude que se vicia ao outro, legitimando na sua condição de indigência. A esmola, efetivamente, não é caridade. Muito embora um ato de doar um óbolo pode significar um gesto de caridade. A caridade, ela encerra em si a dinâmica mais vibrante e poética da amorosidade. Não consegue entrever a caridade senão aquele que vai se exercitando na capacidade de amar e, ganhando a estética da alma, consegue elaborar de uma forma absolutamente inédita o exercício da beleza que comparece nos seus gestos, no estilo da sua vida, numa ocorrência ou noutra, como manifestação de um amor que ganha luminescência a espraiar-se a partir de um foco que está centrado naquele que exerce a caridade. A caridade, portanto, ela expressa a dimensão da amorosidade,
na sua significância mais luminosa e mais profunda. Não foi sem razão que Allan Kardec cunhou a passagem de Paulo de Tarso para poder fazer entrever de que a caridade ela é algo muito mais profundo do que uma atitude que se circunscreva a um horário, a uma hora por semana, a uma tarefa pré-estabelecida, de que a caridade é algo que deve transcender esses limites acanhados em que nós a encarceramos, empobrecendo-a, desfigurando-a muitas vezes. Quando reduzimos a caridade ao ato de dar, humilhando quem recebe. Quando fazemos de um ato de doação um ato de apresentar-se para ganhar louvores, experimentar a vaidade que comparece recebendo aplausos, e chamamos isso de caridade, e não é. De outras vezes, essa caridade cronometrada, essa caridade que se matematiza, aonde nós contabilizamos e apresentamos o número de gêneros que distribuímos, e ficamos, muitas vezes, envaidecidos, porque distribuímos tantos enxovais, tantas cestas, tantos gêneros. Não que isso não seja importante, mas de que isso pode não significar a caridade, dependendo da forma como nós elaboramos esse ato ou este processo de doação. A caridade, ela se reveste de um significado tão profundo que nós precisamos, então, perceber de que ela está mais no ato de quem faz do que na atitude propriamente dita. Porque a atitude propriamente dita pode ser um gesto político apenas, para, mediante popularização, ganhar votos. Pode ser um gesto de alguém que traz um complexo de inferioridade e que quer, através da caridade, altear-se para ser considerado em função da sua baixa estima. Mas pode representar um complexo de superioridade de alguém que se sinta mais do que os outros e, quando faz algo pela comunidade ou por alguém, se sente num ufanismo sem precedentes. A caridade, no entanto, quando ela assume esses contornos, ela se desfigura, ela fica empobrecida, ela perde o seu viço e fica quase igual à esmola. E a esmola que não alimenta, mas que degrada, que fere o coração que recebe e a mão que agasalha o óbolo, tanto quanto desfigura aquele que a dá. A caridade, portanto, ela é intrinsecamente uma expressão do amor. O amor é, efetivamente, a alma da caridade. Assim sendo, é necessário poder entrever aquilo que Paulo de Tarso propôs para que possamos ir avaliando essas distorções com que, conceitualmente, nós reduzimos a caridade. O que fez com que a academia, portanto, aquela que faz os seus estudos na sociologia, no serviço assistencial, por exemplo, faz entrever no serviço social, no âmbito da universidade, a caridade como algo que é quase igual à esmola, merecendo dos profissionais um olhar depreciativo. O Espiritismo, no entanto, quando fala da caridade como sendo a possibilidade de libertação, o ato da salvação, o faz, porque entrevê a caridade nessa perspectiva paulina, quando Paulo enseja afirmar de que, mesmo que eu fosse um profeta, que pudesse ensinar todas as coisas, penetrando nos mistérios, de que se eu tivesse toda a ciência do mundo, e pudesse conhecer diversos escaninhos do que se apresenta no mundo em que eu me movimento, se eu não tivesse caridade, de nada valeria o meu ato de ensinar, mesmo sobre as coisas misteriosas, ocultas, enigmáticas. Tampouco, também, a ciência que esquadrinha os diversos âmbitos do conhecimento humano. Diria Paulo, que eu poderia deter toda a linguagem do mundo, os idiomas, que eu poderia falar, portanto, vários idiomas, mas se eu não tiver caridade,
de nada vale. Eu me lembro de um cidadão que tinha a capacidade de falar 13 idiomas, fluentemente 13 idiomas. Era um diplomata, mas não conseguia se relacionar com a esposa, porque não conseguia elaborar o exercício do amor manifesto na caridade conjugal. Então, no encontro carinhoso comigo, ele e a esposa, ele me dizia: eu não tenho o calor que ela tem, eu não consigo falar o idioma que ela fala. Ele falava 12, 13 idiomas em função de ocupar um cargo internacional num organismo mundial, universal, na Terra, e ela era uma singela musicista e que conseguia expressar através do seu sorriso, da sua afabilidade, o exercício do amor que comparecia, contagiando as pessoas. E ele limitado e eles numa crise conjugal. E ela me trazia para que eu pudesse ajudá-lo. Ele falando todos esses idiomas, mas não falava o principal, que era o idioma do amor. Ele falava o idioma que ela falava, que era o português, mas ele não conseguia traduzir dentro do idioma português e das 12 idiomas outros com que falava, o exercício do amor com que ela fazia, falando apenas 2 idiomas, o português e o francês. Ela, no entanto, comunicava a linguagem do amor, e aonde ela chegava, ela contagiava e contaminava a tudo e a todos, e isso causava nele um ciúme, uma encrenca, porque ele não conseguia ter a mesma permeabilidade que ela. Ela era muito mais comunicadora do que ele, que era um diplomata, que transitava pelos países afora, fazendo nexo para que se pudesse estabelecer as conexões internacionais de ajuda entre as nações, mas não conseguia falar a caridade. Esse idioma tão singelo, tão refinado e tão profundo que é a linguagem do coração. Por isso Paulo diz que não adianta ter toda o domínio das linguagens, das línguas do mundo, seja da língua dos anjos. Quantos de nós dominamos a língua dos anjos, que é a mediunidade? Temos a psicografia, a psicofonia, a vidência, a audiência, desdobramos, fazemos conexões no desdobramento, nos transformamos em médios, temos a mediunidade de efeitos físicos. No entanto, se não houver amor, não adianta ter uma multiplicidade da linguagem dos anjos, dos espíritos. Se nós não tivermos amor, essa mediunidade não servirá para nada. Não conseguiremos ajudar ninguém. Quando se fala em mediunidade, lembra-se de Chico Xavier, esse notável médium que elegantemente se colocou no mundo como o protótipo da caridade. Falava a língua dos anjos, porque era um médium de uma possibilidade mediúnica que se espraiava da materialização à capacidade da psicografia inigualável, como nenhum outro médium teve no mundo. Esse homem singular, no entanto, só tinha sentido a sua produção literária mediúnica porque ele falava a língua do amor. E é notável perceber de que aquele médium tinha essa estrutura capaz de poder construir esse compêndio literário que é a literatura espírita, composta de mais de 400 obras em torno dele, em razão da forma como ele se colocava no mundo. Um homem caridade, porque era um homem que exercia o amor de uma forma singular. Tudo que fazia era emprestado pelo amor, nessa vibração que se convertia numa demonstração cabal de caridade. Eu tinha uma amiga que o entrevia à distância, tinha acessado o espiritismo há tão pouco tempo, e lograva poder encontrá-lo. Mas não tinha muita proximidade, não sabia da sua história de vida, apenas um amigo que queria mediar o encontro. E um dia ela está na reunião da sombra do abacateiro. E esse amigo, então, sentado ao lado do Chico, o Chico volta-se para ele e diz: convide a Maria, suponhamos que o nome dela seja Maria. E ele, então, chamou a Maria, que era sua amiga, que tinha sido levada por ele a Uberaba.
E ele não tinha falado nada para o Chico. E ele disse, Chico já sabe que você está aqui. Eu nem falei para ele, mandou convidar você para que ela pudesse aproximar-se. Ela achou aquilo muito estranho. Acabado o evangelho, tão à moda, Chico Xavier, feito à sombra do abacateiro, ele em seguida foi fazer uma distribuição, ato contínuo, de pães, e distribuía algumas moedas às pessoas que se enfileiravam. Ela, do lado dele, sendo uma mulher muito bela, da alta sociedade da capital do estado onde ela morava, estava presenciando pela primeira vez uma cena de miséria. E Chico tinha essa arte de poder, no exercício de educar, de fazê-lo amorosamente. Ele despertava as pessoas através de pequenos atos que eram uma demonstração excelente de caridade. Nada obstante, as pessoas não entendessem, achavam que eles estavam fazendo assistencialismo, distribuindo pães e moedas. Não, ele estava educando as centenas de milhares de pessoas que o visitavam para que pudessem perceber pela primeira vez um Brasil dentro dos Brasis que as pessoas não conheciam. E ela estava ao lado dele. E quando ela percebeu, ele a colocou do lado dele, ele abraçava as pessoas. E as pessoas, naturalmente, naquelas condições, cheiroso, com cheiro comprometido, e ele abraçando. E ela ficou pensando, mas que povo mal cheiroso. E ficou pensando, e olhando aquele ato dele poder abraçar as pessoas. Ele virou-se num dado momento, naquela distribuição dos pães, as pessoas caminhando, ele abraçando as pessoas, fazendo essa distribuição e conversando com um, com o outro, virou-se para ela e dizer, eles são muito pobres. E ela, que não era uma pessoa de presença de espírito, não tinha papa na língua, como se diz coloquialmente, virou-se para ele e disse, Chico, eles são pobres, mas eles não precisam ser sujos. Não precisam ser fedorentos. E, de supetão, Chico virou-se para ela e logo, como era próprio da sua arte de ensinar, disse-lhe, que eles não têm os pais que nós temos, eles precisam ser educados, Maria. E ela ficou, porque fazia lógica. Eles tinham pais e Maria havia dito que eles não precisavam ser fedorentos, mal cheirosos, porque os pais dela tinham ensinado as regras básicas da higiene. E ele, então, faz essa afirmativa tão profunda e ela ficou chocada. E aí começou a compreender cada gesto, cada atitude daquele homem, que era o próprio amor que se movimentava na forma da caridade. Depois que ela vai para a casa dele e empreende ali uma convivência ligeira, ele vai à geladeira, abre a geladeira, e tira um pedaço de queijo e começa à distância a comer, e ela olhou de perfil e disse, mas que homem feio. Porque Chico Xavier era um homem feio no final da sua existência, pelo menos, mas a gente não vê, porque quando a gente ama, a gente não acha ninguém feio. E se disser que Chico Xavier é feio, eu estou dizendo aqui que ela disse, não é que eu estou dizendo, senão o pessoal vai querer me matar. Ela disse, mas que homem feio. Aí, lá pelas tantas, ele foi se aproximando dela e disse, Maria... E antes dele se aproximar, ela ficou olhando a casa do Chico. A casa do Chico era uma casa muito simples. E ela disse, se eu estivesse aqui, eu dava uma geral aqui, dava uma mudança aqui, eu trazia os quadros, botava nas paredes. Ela começou logo a fazer o design de interiores da casa do Chico. O Chico, então, se aproximou dela e disse assim para ela, ofereceu o queijo, ela declinou, e ele, então, disse assim, você gosta de obra de arte, não é? Ela disse, adoro, Chico. Ele disse, eu também. E ela ficou assim, porque ela estava pensando em trazer as obras de arte. A casa dela é cheia de obras de arte. Eu me hospedava com ela e tinha a oportunidade de contemplar os encantos das obras de arte que ela tinha em casa. Então ele depois, ato contínuo, disse, Maria, há pessoas que têm a prova da beleza, e fez um gesto singelo assim com as mãos. E há outros que trazem a prova da feiura, e fez assim no gesto delicado. Ela ficou muito assustada, porque ela percebeu que aquele homem pescava o pensamento dela, e ficou muito agoniada. Mas nesse momento chegou um grupo de São Paulo visitando Chico Xavier. E ela então
foi convidada pelo Chico, aí poderá comparecer ao diálogo com o grupo. E o grupo estava trazendo, era a época da cromoterapia, falando da cromoterapia, dos efeitos da cromoterapia, era a época da moda da cromoterapia. E lá pelas tantas, ela olhando e ouvindo aquilo que ela nunca tinha ouvido falar em cromoterapia, ela disse, eu não dou para esse negócio de espiritismo, não. Porque ela não estava entendendo nada. E lá pelas tantas, quando eles deixaram, fizeram uma pausa e perguntaram o que é que o Chico achava da cromoterapia, o Chico, naquela educação e simplicidade com que mineiramente ele tratava as questões, ele disse, elogiou naturalmente a cromoterapia, que é uma abordagem que tem a sua utilidade, que tem a sua consistência, que tem o seu espaço de colocação, e depois seguiu na análise, a princípio elogiativa, em torno da cromoterapia, para falar do espiritismo, dizendo, mas Jesus não precisava de nada disso para curar. Ele amava. E com o amor, ele curava as pessoas. E quando ele começou a falar de um amor, ela se investiu, porque amor ela podia ter, não sabia o que era cromoterapia, mas amor, ela estava ali desenvolvendo essa capacidade de amor. Ela tinha descoberto o espiritismo há pouco tempo. E ele olha para ela e diz, não é, Maria? Ela diz, que foi o único acerto que ela teve durante todo o encontro com o Chico. Ela me dizia isso depois de algum tempo. E dizia, aquele encontro com Chico Xavier foi marcante na minha vida. Ela voltou para sua cidade natal e construiu um espaço encravado na miséria para desenvolver uma atividade na perspectiva espírita de caridade, profundamente promocional do ser humano, erradicadora da miséria, porque erguendo as famílias. A comunidade toda se envolvia em torno daquela casa que era protegida dos assaltos pelos próprios assaltantes que se beneficiavam. Com tudo quanto ela produzia em termos de espiritismo. Eu tive o ensejo de visitar essa casa, consagrada até hoje na cidade onde ela mora, e pude estar com ela, vestida singelamente, como deveria ser aquele que o faz em nome do espiritismo, não constrangendo ninguém na miséria, vestindo-se deselegantemente, porque luxuosamente, apesar dela ser uma pessoa da alta sociedade da sua cidade, ela vestia-se singelamente, sentava-se nos bancos com as pessoas que eram beneficiadas, e você não sabia quem era o beneficiador e quem era o beneficiado, porque a caridade, como diz Carita, ela se disfarça de 1000 modos, não constrange quem recebe e faz com que o benfeitor promova um exercício de amor no qual o beneficiado se sinta como benfeitor, de tal modo com que ela esconde-se para não humilhar aquela pessoa que está sendo beneficiada, tomando o alimento ali na instituição que ela fundou, junto com as pessoas, e nós nos sentamos e conversávamos como se fôssemos da própria comunidade. Mas a respeitabilidade do comportamento dela dava ensejo de perceber de que ela estava revestida de amor por dentro e de que aquela instituição, na verdade, traduzia o seu amor pelo espiritismo, que preconiza de que fora da caridade ninguém se liberta. Assim Paulo tinha razão. Não basta falar a língua dos anjos, é necessário caridade. No final da sua existência, quando Chico recebia as pessoas, já não podia ficar de pé, sentado, as pessoas caminhavam na sua direção, noite adentro, para lhe beijar as mãos, ele beijava as pessoas, e de tanta pessoas que ele beijava, chegava a ferir os seus lábios, e alguém, numa certa oportunidade, disse-lhe, Chico, por que você beija as mãos? Porque estava com os lábios feridos de tanto beijar. Ele disse, eu beijo as mãos porque eu não posso mais me agachar para beijar os pés. Esse é o homem amor, o homem caridade, que o Espiritismo ensejou formatar no Brasil, dando-nos o exemplo de que não basta ser médium, falar a língua dos anjos, é necessário exercer o amor, de tal monta que ele se ajoelhe
nos pés daqueles que são os seus beneficiados para honrá-los no encontro com Deus, porque é assim que a gente encontra Deus. E Paulo segue falando de que não adiantava nem distribuir os bens todos para os pobres, sequer adiantava morrer o corpo, entregar o corpo para ser queimado. Se não houvesse amor, de nada valeria. Eu conheço um amigo muito querido, militante dentro da doutrina espírita, afervorado, que disse-me: Alberto, eu vivi a experiência dos cristãos que saíram ao circo de Roma e para serem devorados pelos leões. Mas eu esperava ser salvo no corpo. E quando os leões me devoraram, eu me revoltei com Jesus. E amarguei aquilo que foi a minha grande oportunidade há 2000 anos atrás, quase. Quando tive o ensejo de poder seguir com os cristãos, entregando-me a Jesus, mas eu não entendia. Na minha imaturidade, naquela época, eu achava que Jesus vinha salvar-nos o corpo. E a revolta me tomou o espírito. E então eu amarguei uma situação muito difícil no mundo espiritual, revoltado contra Jesus que não veio me salvar. Nem se morrermos, se não morrermos por amor, se não morrermos por caridade, de nada vale. Ainda que eu esteja em nome de uma causa, mas se eu estiver em nome de uma causa apenas com a camisa, com o boné, com o bottom, se eu não estiver com a alma nesta causa, e esta causa não for com essa extensão de amor que escreve caridade a caracteres de luz, de nada vale, nem que eu morra em nome de uma causa. Paulo é magnífico ao dizer que os bens que eu distribua de nada vale se não houver amor. Jesus haveria de demonstrar isso um pouco antes de Paulo, quando a viúva deposita uma moeda no gasofilácio. E diante dos discípulos, Jesus diz: esta deu mais do que todos, porque os outros deram daquilo que lhes sobrava, do que excedia. Essa mulher deu daquilo que vai lhe fazer falta. Era uma viúva. Mas os espíritos dizem que, ato contínuo, veio uma serviçal voluntária a limpar o templo. E Jesus, olhando-a, disse: essa deu mais do que todos, porque todos deram algo material, e essa está dando de si mesma. A caridade é um exercício de amor que se expressa no ato de doar-se, não apenas de doar, dar-se com que se dá. Se eu dou, é um benefício, é claro, mas é pobre se eu não me dou quanto àquilo que eu dou. O mais importante no ato de dar é se eu vou junto com a oferenda, é se eu sou a oferenda. Se eu sou a oferenda, aquele gesto, ele se transforma em caridade. Pode ser uma moeda, pode ser um fardo, pode ser um enxoval. Se eu dou-me junto com o que eu dou, aí tem caridade. Porque eu estou dando de mim mesmo, do meu tempo, do meu saber, das minhas energias físicas, da minha emoção. Tudo isso junto é que formata a caridade. Então, a caridade, nessa perspectiva paulina, ela nos enseja a perceber de que não adianta juntar coisas e distribuir coisas achando que está liberto. Às vezes, nós estamos amalgamados com orgulho, porque a gente dá orgulhosamente, achando que pronto, compramos o reino dos céus. E que se desencarnarmos hoje ou amanhã de Covid, pronto, Deus vai levar em conta, porque eu já distribuí 100 cestas. Como outro dia, tive a oportunidade de ver uma pessoa com muitos recursos e tinha doado 100 cestas. E eu fiquei olhando, porque ele falava das 100 cestas, como se ele tivesse cestado no céu. Não. 100 cestas é menos que uma cesta de uma viúva, que dá do que precisa. Na comunidade do Jardim das Oliveiras, as cestas, nós fazemos essa mediação do público que faz a doação e nós fazemos essa mediação
procurando exercer a caridade. Mas mais caridosos são aqueles que, pertencendo à família que recebe as cestas, divide com os outros, que não estão cadastrados. Porque as famílias que são cadastradas são aquelas que nós podemos ajudar, mas existem outras tantas, e eles se solidarizam, então eles são mais caridosos do que nós, porque eles estão dando da cesta que receberam e da cesta que vai lhes fazer falta, porque ela é dada para ao atendimento ao longo de um mês. Dar de si mesmo, não apenas dar algo, dar coisas. Então, se eu dou algo, eu preciso saber qual é o significado desse ato de dar. Se em dando, eu dou-me. Porque mais importante do que dar é quem dá doando-se. É nessa perspectiva que Allan Kardec botou Paulo para encravar nas nossas almas, no capítulo exatamente no meio de um Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, para que possamos entrever de que nem tendo a fé capaz de transportar montanhas, isso não é suficiente se não houver amor. Não é a fé que salva, diria Allan Kardec. Não é a igreja, esta ou aquela, que salva. Não é a verdade que salva. A verdade é um caminho. O que salva é a caridade. E por isso ele cunhou o capítulo: fora da caridade não há salvação. Diríamos numa outra linguagem hoje, para outros públicos e para outros espaços: fora do amor iluminado, ninguém se liberta. O exercício da caridade, portanto, não pode estar circunscrito a uma fé sem obras, morta em si mesma. Não adianta eu crer em Deus, crer na imortalidade da alma, saber que eu tenho um anjo, um guardião, saber que eu tenho proteção divina. Isso não é tão importante quanto é importante eu me colocar em ação, conectado com Deus, identificado com a natureza divina, para poder fazer o que ele faz abundantemente, preenchendo o cosmos de amor. Ao fazê-lo, então, eu conseguindo me identificar com a sua natureza, na posição de filho, eu cocrio este amor. Eu me movimento neste amor. E a minha expressão de amorosidade passa a ser o reflexo da divindade. Não é só aprazível ver uma paisagem e lembrar de Deus. Uma flor e lembrar de Deus. Um céu constelado, enluarado, ensolarado e lembrar de Deus. É aprazível olhar uma alma que ama e entrever Deus dentro dela. Perceber de que Deus, e expressando-se no amor que aquela pessoa consegue elaborar dentro de si mesmo, fala da divindade, desse Pai maternal. Não é sem razão que Jesus Cristo, o notável homem mais perfeito que a Terra já conheceu pisando no planeta, seja confundido até hoje com Deus, pelos nossos irmãos católicos, por exemplo, ou comparando com os nossos irmãos asiáticos, hindus, quando compara o Avatar, a reencarnação de Deus. Jesus é tão exuberante, é tão grandioso, que ele reflete a divindade. Ao ponto de Paulo de Tarso, em O Livro dos Espíritos, dizer: o homem-Deus, pela capacidade de amar. O que marcou Jesus não foi os pães e peixes que ele multiplicou. Não foi a fé que ele tinha capaz de alterar água em vinho, caminhar sobre as águas, silenciar as ondas. O que marcou a figura de Jesus na Terra não foi os ditos atos miraculosos de poder curar leprosos e trazer do Vale dos Imundos para a convivência social. O que marcou Jesus decisivamente foi o móvel com que ele fez tudo isso. Era o exercício do amor que tinha se corporificado. Era, portanto, a expressão da divindade que se manifestava na Terra através desse espírito mais puro que a Terra já conheceu, como os bons espíritos assinalaram Allan Kardec na questão 625. Então, Paulo é abundante,
E Allan Kardec é genial quando coloca Paulo para que possamos entender de que a caridade, portanto, é esse fenômeno amoroso de que dá sentido às línguas dos anjos, à mediunidade, à língua dos homens, aos idiomas, às ciências diversificadas do mundo, porque o mundo hoje está cheio de ciência, cheio de filosofia, cheio de religião, cheio de igreja, e nós estamos nos matando até hoje. Nós estamos lutando na faixa de Gaza, representando árabes, palestinos e judeus, o que acontece no mundo inteiro, porque há várias faixas de Gaza. E quanta cultura, quanto saber, quanta ciência, quanta tecnologia, quanto conhecimento nós produzimos, e estamos escravizados uns aos outros, presos na opressão, no exercício de um poder despótico, numa manifestação vaidosa que nos faz campear para aqui, para acolá, em desatinos. Um mundo aprisionado nas drogas. Nunca se tomou tanto comprimido, passado ou não pelos médicos, na Terra. Nunca as indústrias farmacêuticas faturaram tanto. Eu não estou falando da Covid, na produção das vacinas, eu estou falando mesmo antes da vacina. Este mundo que está aí, ele não conseguiu resolutibilidade. A ONU empaca. A Unicef não consegue atingir e alcançar todas as crianças que têm necessidade. A FAO não consegue eliminar a fome do mundo. Falta caridade. O exercício de um amor em cada indivíduo, em cada nação, em cada lugar, para que o amor, em se multiplicando, silencie as dores, a fome, silencie os conflitos de liderança, promova, portanto, o ser humano à condição de filho do Pai, que expressa a perfeição universal e inabordável para nós outros, mas que no filho que se identifica com ele, mostra-se harmônico, equilibrado, magnânimo, solidário, humilde. Falta-nos, portanto, o exercício da caridade. A proposição espírita nesses dias de pandemia, de tantas desencarnações, de tanta fome, de tanta doença, e de tantos descalabros que existe, manifesto nos fundamentalismos de diversas origens e classes e cores, nós, à luz do pensamento espírita, somos convidados a meditar no encanto que é a solução para o mundo. O exercício de um amor numa estatura que se chama caridade. Caridade para com o outro, mas também para consigo mesmo. Caridade material para diminuir a dor, mas vazada numa magnanimidade, numa beneficência que é capaz de atender o outro sem que o outro precise corar, de vergonha, para poder saciar a fome. E sem que se deixe constrangido o benfeitor, porque tem que descer para ajudar alguém dentro do fulcro da miséria, num bolsão de miséria. Caridade, que manifesta esse amor num professor de pós-doutorado, que se coloca humilde, sabendo que o que ele sabe é quase nada diante do quanto ele precisa saber. Porque tanto mais sabe é o homem que, sabendo que sabe, tem a extensão da sua ignorância. Caridade, que se coloque junto aos religiosos no campo da fé, para que a fé, mesmo sendo afervorada, ela seja dinâmica e proporcione movimentos capazes de poder transformar os espaços religiosos em sagrados, porque às vezes é apenas culto, e culto externo. Caridade, que possa transformar-nos os médiums, intermediários da divindade para silenciar a dor, aonde não só os benfeitores esclarecem, consolam,
mas os malfeitores se beneficiam num transe que não é só daquilo que ele vai ouvir e ser acolhido por aquele que vai conversar com a entidade, mas pela performance do médium, que envolvendo nos seus fluidos de compaixão, silencia em grande parte a dor do espírito comunicante, que se ele não ouvisse nada, ele já sairia melhor depois daquele transe. Caridade, para que nós não nos ensoberbemos com o saber, com a ciência, com a filosofia, com tudo quanto a gente acha que produz felicidade e que, na verdade, produz mais vazio quando ausente de amor do que propriamente sucesso. Caridade, para que o dinheiro não se coagule nas nossas mãos e não nos transforme em pessoas empedradas, dada a frieza com que o amor, sedimentando-nos, nos impede, pela indiferença, a podermos compartilhar as nossas riquezas materiais através do exercício da equanimidade do amor. Caridade, que nasce do encontro de almas. Por isso, a caridade é esse elan que nos enseja a perceber de que a pessoa é bela, não é pela sua estética corporal, pelos brilhantes que ela consegue usar num solitário no dedo, ou no diadema, no colo, ou num brinco, de que o encanto e a beleza está se a pessoa ama. Aí, desta semana, uma pessoa me dizia, num atendimento de consultório, vivera com Chico Xavier junto com o esposo. E eu disse, e você teve a oportunidade de participar com o Chico, fora das reuniões? Sim, doutor Alberto. Às vezes nós o encontrávamos caminhando na esquina, e ela, meia voz, disse, e falávamos com ele e saíamos perfumadas. Perfumadas. O Chico era um homem perfumado, mas não era dos extratos, dos perfumes, das colônias, era da caridade, que se transformava na beleza da alma que perfuma aonde ela caminha em função da sua capacidade de amar, que fazia com que os benfeitores espirituais pudessem transformar fluidos, dada a qualidade de amor, e poder contaminar as pessoas, ensejá-las organicamente melhorarem dos seus processos de doença física, emocional, espiritual, e guardarem na memória de que o Chico era a caridade perfumada. A beleza, portanto, não está na estética do corpo, dos adornos, ela está no campo do espírito, que embelezado tanto mais fica quando o aformoseamento se dá pela perspectiva da amorosidade que constrói o feice da caridade. E aonde ele vai, aonde a pessoa chega, ali comparece a caridade. Num gesto de doar algumas moedas, num fato, distribuído a alguém que passa fome, num abraço, num dinheiro que é oferecido e transportado para uma conta para ajudar uma entidade assistencial, ou na fala ou na escuta de alguém que precisa desabafar ou precisa ser consolado. A caridade que se movimenta com a pessoa aonde ela vai, porque ela detém em si, no campo mais íntimo, o amor em movimento. Só possível ser conquistada quando nós encontramos essa faculdade que nos linka ao outro, fazendo-nos descobrir a divindade. Até hoje, os peregrinos vão aos lugares sagrados para tentar encontrar Deus. Fazem longas caminhadas meditativas para conectar-se com Deus. Mas Tagore nos sugere que possamos fazer um encontro com Deus encontrando o outro. E fazendo menção poeticamente, consegue afirmar com elegância, na sua fala poética, acerca do andarilho que se transformou no peregrino quando encontrou a divindade, encontrando a criança. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão.
Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Defrontei-me um dia, com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale. Nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura, para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Obrigado.